agora eu separei uma aula especificamente para falar sobre lesões em topografias específicas, porque isso ajuda bastante a gente na prática clínica. Então eu separei para vocês dividido por topografia. Então a gente vai começar falando das lesões orais, né, e as lesões genitais, e depois a gente vai ter uma outra aula só para falar das lesões palmoplantares e ungueais, tá? Então a gente vai começar, a gente já tem uma aula, né, especificamente sobre as úlceras genitais infecciosas, mas aqui eu coloquei uma abordagem um pouquinho mais prática, um pouquinho diferente, né? Então, começando pelas úlceras genitais infecciosas. Então, aqui só para a gente relembrar, vou falar aqui um pouquinho, então, só para a gente tem uma aula específica sobre isso, então só para relembrar. Então, herpes genital, vesículas agrupadas sob base eritematosa, a gente vai fazer diagnóstico clínico na localização genital, né? E a gente vai fazer o tratamento com aciclovir. Cancro duro, sífilis primária, lesão ulcerada, de bordas enduradas, fundo limpo, com linfonodomegalia geralmente unilateral associada, tratamento com penicilina benzatina. Cancro mole, geralmente uma úlcera dolorosa, com bordas recortadas, fundo sujo, com odor fétido, pode ter linfonodomegalia associada em 50%, vai ter fistulização também, tratamento principalmente com azitromicina. Donovanose, que as úlceras geralmente elas são grandes e podem ter aquela lesão em beijo que a gente fala, né, que é espelhada, pode ter os pseudobulbões e o tratamento é com doxiciclina. E o linfogranuloma venéreo, que também geralmente a fase de úlcera quase não é perceptível, né? Geralmente é uma doença mais linfática e tem um risco de elefantíase genital. O diagnóstico também e o tratamento também é com doxiciclina. Então, esse quadro eu já apresento aí para vocês em outra aula, né? Então, quem não assistiu tem uma aula especificamente sobre isso. Mas eu queria mostrar outra abordagem para vocês, uma abordagem mais prática, né? Então, esse aqui eu tirei do Ministério da Saúde mesmo, né? Então, quando você tem diante de uma úlcera genital, o que você pode pensar, né? Então, você suspeita que a etiologia é infecciosa? Se sim, você tem como confirmar isso? Está disponível? Então, você consegue fazer o diagnóstico de sífilis primária, sífilis ou secundária em alguns casos, condiloma plano, por exemplo. Você consegue fazer o diagnóstico de cancroide, né? Ou cancro mole, herpes genital e donovanose, e aí você vai poder fazer os tratamentos direcionados para cada um desses, se você tem condição de fazer o diagnóstico laboratorial. Não tem condição, não sabe, né? Você não tem como fazer esse teste naquele paciente, você está num lugar que não dá. Aí você vai pela história clínica, né? Então, as lesões são vesiculosas, é sugestivo de herpes genital, aí você vai tratar, se tem vesículas, tentar pensar em tratamento para herpes simples. Ou não tem vesículas, então você pode fazer tratamento empírico para sífilis e cancroide, que é penicilina e azitromicina. Se a lesão é mais crônica, aí você pode tentar tratar tudo, né? Então, com lesões com mais de 4 semanas, você pode tentar fazer um tratamento, um combo para tudo, de uma forma mais prática e empírica. Então, ácido, penicilina e doxiciclina caberiam aqui, mas nesses casos, geralmente, eu peço para encaminhar, fazer uma biópsia, porque aí geralmente é importante fazer o diagnóstico laboratorial confirmatório, né? Então, assim, o Ministério coloca dessa forma, mas quando chega nesse ponto, geralmente, se você tem condição de encaminhar o paciente, é melhor. Se você não tem, você faz tratamento empírico, tá? Então, essa abordagem um pouquinho diferente que eu queria colocar para vocês, mas tem uma aula especificamente sobre as úlceras genitais infecciosas, tá? Agora falando sobre a topografia oral, então lesões de mucosa oral principalmente, né? Então, eu coloquei, óbvio que tem muito mais do que isso, né, gente? Então eu coloquei para vocês o que eu acho que vocês podem pegar no pronto-socorro. Então a mucocele não é um cisto verdadeiro, mas ele é um acúmulo de líquido, né? Então causado pela ruptura da glândula salivar menor e espalha o muco no tecido subcutâneo. É mais comum no lábio inferior, você vai ter um edema súbito e ele tem essa aparência bem cística mesmo, redondinha. Geralmente é indolor, molinho e pode ser mais azulado ou menos azulado, dependendo da profundidade. Se tá mais profundo, costuma ficar um pouco mais azulzinho, tá? E o tratamento geralmente é ambulatorial, com excisão cirúrgica, cauterização, corticoide intralesional, crioterapia, laser, tem todas essessas possibilidades. Geralmente vocês não vão fazer isso no pronto-socorro, vão encaminhar para alguém mais com experiência nisso fazer, tá? Mas tem esses tratamentos possíveis e às vezes é autolimitado, o paciente melhora sozinho.
Quelite angular e trauma, quelite esfoliativa, né? Então, são extremamente comuns, né? Então, quelite angular, mega comum, né? Então, uma inflamação, geralmente nas comissuras labiais, pode ter co-infecção com cândida, isso é extremamente comum, dói geralmente, né? Tem esse eritema, fissura, né? Que é essa erosão linear, descamação, costuma doer bem, né? Tem alguns fatores de risco, né? Então, sobreposição de pele, quando o paciente fica mais idoso, mal adaptação de prótese, acúmulo de saliva, dermatite atópica, hábito de chupar o dedo nas crianças, deficiências vitamínicas, principalmente B12 e ferro. E quando a gente tem, e aí você vai tratar, né, esses fatores de risco, né? Então, se você sabe assim, essa prótese está mal adaptada, manda para o dentista para fazer a correção. E aqui é sobra de pele, então você pode mandar o paciente para tratar essa sobra de pele. E se não, você vai dar o sintomático, né? Então, nistatina, que é quando tem co-infecção por cândida, ou você pode dar candicorde, que é betametasona com cetoconazol, que aí você meio que pega a inflamação e trata uma candidíase se tiver associada, ou então você pode fazer só creme de barreira, por exemplo, então vaselina semissólida, pode ser cicalfate, eu vou deixar algumas opções para vocês. E a mesma coisa que a gente vai fazer para fissuras traumáticas, por exemplo, e que a quelite esfoliativa, na verdade, tem... É um nome genérico que a gente dá para uma doença que não se sabe o que acontece, mas você tem uma hiperqueratinização do lábio e frequentemente a pessoa fica arrancando, né? Mas é mais comum não ser quelite esfoliativa propriamente dita, geralmente a pessoa arranca a pelinha do lábio várias vezes, fica causando várias erosões. Então a gente orienta, a gente não tem glândula sebácea no lábio, então a gente não tem como ficar hidratando naturalmente, né? Então a gente pede para o paciente fazer isso de forma externa e eu gosto bastante de vaselina semissólida, com a força, Cicaplast lábios, Cicalfate sem nenhum conflito de interesse, só para vocês saberem orientar algum creme de barreira para o paciente parar de arrancar as pelinhas, porque senão não melhora, né? Então, a principal coisa é fazer essa proteção de barreira, lembrando que fissuras mais profundas podem demorar algumas semanas para melhorar. Mucosa geralmente recupera rápido, mas quando a fissura é muito profunda, né, o trauma foi muito importante, muito fundo, às vezes pode demorar um pouquinho mesmo, é normal, tá? Então, geralmente o que você vai fazer é ver se tem, então, quelite angular e trauma, creme de barreira, e se tem co-infecção, você vai tratar a infecção por candidíase. Afta. A afta, ela pode ser uma lesão elementar, que é a afta, e ela pode ser a doença afta, tá? Então, estomatite aftosa recorrente, que ela é multifatorial. A gente pode dividir a afta em minor, major e herpetiforme. Minor é a mais comum, né, a forma mais comum, que são lesões aftoides menores do que 5 milímetros, geralmente cicatriza em 2 semaninhas. Quando é maior, uma lesão maior, assim, a gente chama de afta major, e ela pode ser bem profunda mesmo, né? E demora mais para cicatrizar. Então, quando a gente fala de afta, a gente está falando de uma úlcera dolorosa. Quem já teve afta, todo mundo sabe que dói mesmo, né? Oval, rasa, com uma pseudomembrana esbranquiçada, cremosa, tipicamente em mucosa não queratinizada. Então, alguns exemplos aqui e um exemplo de afta major, né? Então, vocês veem que isso não é uma coisa comum, mas existe, tá? Tratamento de afta simples, né? Então, essa forma minor ou afta traumática, a gente pode utilizar ou pode fazer nada, né? Então, pode esperar cicatrizar. Ou, quando o paciente tem muita dor, você pode utilizar o Oncilon orabase tópica, que é triamcinolona acetonido, e ele tem já esse veículo para grudar bem. Então, você pode usar após as refeições 7 a 14 dias. Se esse paciente não está melhorando, você precisa encaminhar e sempre lembrar de avaliar doenças sistêmicas que podem cursar com aftas como apresentação clínica para diagnóstico diferencial, né? Então, passou de 7 a 14 dias, tem que encaminhar para fazer uma investigação aí. Herpes e farmacodermias, a gente tem aulas específicas para isso, né? Então, lembrar da gengivoestomatite herpética e o herpes labial, eles podem acometer na primeira infecção, geralmente é um quadro mais exuberante. E lembrar que tem o eritema multiforme e o síndrome de Steven-Johnson, que também pode ter acometimento orolabial, né? Então, lembrar que a gente tem aulas específicas sobre isso. O líquen plano é uma doença inflamatória idiopática que você pode ter acometimento de cabelos, unhas e mucosas. O acometimento exclusivo da gengiva pode acometer até 10%, né? Então, o líquen plano é uma doença bem espectral, assim. E é comum ter acometimento oral, tá? E não se sabe se tem uma relação ou não com hepatite C, geralmente a gente pede sorologia também. É um diagnóstico diferencial, assim, um pouco mais raro, geralmente o especialista que vai fazer, mas só para vocês saberem que existe e pode ter acometimento
oral, né? Então pode ser pápulas e placas esbranquiçadas na mucosa oral, pode ter um padrão reticular, pode ter padrão hipertrófico, atrófico, erosivo, bolhoso e gengivite descamativo, tudo na boca. Então tem diversas apresentações clínicas, tudo de manifestação oral. E também tem cabelo, e também tem corpo, também tem unhas. Então é bem rico a apresentação clínica do líquen plano, mas na boca pode dar um monte de lesão, só para vocês conhecerem. Esse daí vocês vão encaminhar, obviamente, tá? Lembra que eu falei que tem algumas doenças que a afta pode estar como uma apresentação clínica de uma manifestação de uma doença sistêmica, né? Então a síndrome de BC é uma delas, né? Então pode ter aftas orais e genitais recorrentes associadas a uveíte, lesões papulopustulosas semelhantes a eritema nodoso, né? Então lembrar que quando o paciente tem muita afta, lembrar de encaminhar para ir fazer a investigação. E a doença de Crohn também pode se manifestar com lesões aftosas, né? Então a Crohn é uma doença granulomatosa crônica e pode acometer qualquer pedaço do trato gastrointestinal. Não é o mais comum acometer a região oral, né? Então 5 a 15%. Pode ter essa apresentação com ulceração linear na região do vestíbulo oral. Não é muito comum, mas saber que pode ter esse acometimento, né? Então a gente falou das úlceras genitais, tanto infecciosas quanto não infecciosas, para fazer diagnóstico diferencial, tá? Então por topografia é isso que a gente precisa lembrar quando a gente vê lesões genitais e orais. Existem muitas outras doenças, obviamente, mas eu acho que o que é mais comum e que um médico generalista teria que ter uma noção seriam essas lesões nessas topografias.